Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é Estudos Bíblicos. Tema número 2, Santa Ceia e Lava-Pés. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor. O sábado do Senhor chegou, meu Pai. Chegou, meu Deus. Começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Santa Ceia e Lava-Pés. Estudo Bíblico. Tema número 2. A cerimônia de lava-pés e a Santa Ceia. Aí está a Santa Ceia, né, que Jesus, com seus apóstolos, fizeram antes de Jesus ser entregue para os sacerdotes, os escribas, né, os magistrados lá de Jerusalém, para Anás e Caifás, para ser morto. Mateus 26, verso 18. O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Falou para o dono desta casa. Número 1. O que fez Jesus na última ceia antes da sua morte? João capítulo 13, versos 4 a 5. Levantou-se-me da ceia, tirou o manto e tomando-lhe uma toalha cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha em que estava cingido. Exatamente. E os discípulos ficaram sem entender. Quer dizer, opa, era nós que deveríamos de lavar os seus pés, Jesus. Mas por que Jesus fez isso? Para deixar o exemplo de que devemos ajudar o próximo. De que se ele ajudou o próximo, se ele ajudou os discípulos, que é o próximo, né? Como se diz, é a mesma coisa de quando ele foi batizar lá no Rio Jordão com João Batista. João Batista falou: eu que deveria ser batizado pelo Senhor e não o Senhor batizado por mim. Quem sou eu para batizar o Senhor? Que o Senhor é mais poderoso. O Senhor é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista viu Jesus, ele não falou: oi Jesus, tudo bem? Não, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras que João Batista falou para Jesus. Não cumprimentou ele: ei Jesus, beleza? Não. Falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E falou: eu não sou digno de batizar o Senhor. Mas ele se batizou para deixar exemplo para nós. E ele falou: meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Aí está o batismo que Jesus fez com os discípulos. Em todos ele fez isso. Enxagou os pés dos discípulos, como devemos ajudar o próximo. O próprio Criador
próprio Deus ajudando o próximo. Jesus também é Deus. Por que Jesus fez isso? Está em João 13,15. Porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Exatamente. 3 lições. João 13,16. A primeira lição do serviço. João 13,16. Em verdade vos digo, não é servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aí está. Pessoas, agora eu vou falar do mundão, que eu mostrei que Jesus ajudou o próximo, né? Ajudou os discípulos, pediu que aquilo que ele fez, falou para os discípulos que aquilo que ele fez foi exemplo para que eles fizessem com as mais pessoas que ele encontrasse para ajudar, né? Ajudar o próximo. E, vendo o mundo de hoje, que tem pessoas que ajudam o próximo. Não vou generalizar aqui que tem pessoas que não ajudam. Tem pessoas. Eu seria muito rigoroso se eu falasse que não tinha nenhuma pessoa que ajudassem os outros, os necessitados. Mas não vou fazer isso, porque eu falo a verdade. Eu quero transmitir para vocês a verdade. E não quero dizer mentiras. E vendo homens de terno, mulheres de roupas sociais, donos de loja, empresários de comércio, de uma empresa, empresário de jogador, que veste terno, que não dá bola para ninguém, que é ignorante, que é amante de si mesmo, que não pensa nos outros, pensa em si mesmo. Quer dizer, cuidado, eu falo para essas pessoas, cuidado. Deus está olhando por nós. Se Ele deixou o exemplo para nós ajudar o próximo, a cuidar do próximo, vocês que ignoram esta prática que Jesus deixou para nós e deixa de lado, não quero nem saber que Jesus falou, não quero nem saber que Jesus deixou o recado para nós. Cuidado, cuidado que o poder divino como se diz, é reto e é verdadeiro. E também é justiça, que também transmite sua justiça àquelas pessoas que são más no mundo. Então, quer dizer, é que eu mais vejo hoje. Desde pequeno eu vejo pessoas que não ajudam a outras pessoas. Fica, como se diz, humilhando a outras pessoas, achando que aquela pessoa é um boneco que pode achicoalhar, bater no rosto do boneco, cuspir no boneco. Acha que aquela pessoa é isso. E não é. É outro ser humano que está ali, que está pedindo desculpa, que está ali humildemente querendo se arrepender. Mas a pessoa perversa não quer saber. Tem o prazer de achincalhar, tem o prazer de humilhar, tem o prazer de maltratar aquela pessoa na frente de todos. Então, cuidado. E essas pessoas não querem nem saber se vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para lá. Não querem nem saber. Elas veem as coisas que elas querem saber. O ganho delas. O dinheiro fala mais alto. A sociedade que eles conquistaram.
isso um dia pode derrubar. Isso um dia pode tudo desmoronar e você cair na rua da amargura. Voltar à origem que você saiu, a pobreza. Cuidado! Jesus bem falou na palavra: quem se exalta será humilhado, e quem é humilhado tem que ser exaltado. E Jesus convida a todos a buscar o seu amor. Está nos chamando a buscar: venha para mim, cansados e humilhados de coração. Como se diz, o único que nós devemos ir a buscar e ir retamente essa direção é para Jesus, que nos abraça, que nos quer ficar perto de você, perto de nossas vidas. Bem que se todo mundo fosse salvo, que não tivesse ímpio no mundo, que todos fossem salvos nessa geração. Mas não é bem assim. Tem quem escolhe a parte do mal, mas quem escolhe a parte do bem está ganhando. Lição 2, lição da humildade. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí está. Aquele cara que se acha gostosão, que é o máximo, que é o gostosão das mulheres, que é: eu sou o que sou no mundo, eu sou mais poderoso, eu sou mais eu sou não sei o quê. Quer dizer, os que se exaltam, um dia será humilhado. E ignoram a todos ali, ó. Quer dizer, quer se opor na frente de todos. Serviço de humildade. Ser cristão é seguir os passos de Jesus. Exatamente. Lição número 3, lição do perdão. Esse é o tema que mexe com a humanidade. Esse é o tema que a maioria das pessoas não conversam mais com aquele irmão, com aquela irmã, com o pai, com a mãe, com os tios, com a tia, com a avó, com o avô, por causa que está magoado de coração. Lucas capítulo 6, verso 37. Perdoai e sereis perdoados. Quer dizer, olha que a palavra está dizendo: perdoai para seres perdoado. Quer dizer, tire essa pedra de seu coração. Tire essa pedra que está incomodando você, que está por anos te atrapalhando. E você está perdendo o seu tempo, está perdendo a sua família, está perdendo o que você tem mais de precioso. Deixa disso. Peça, deixa aquela pessoa pedir perdão para você e perdoe ela de coração. Se você não quiser voltar a falar com aquela pessoa, tudo bem. É uma escolha sua. Eu não sou dirigente a isso. Eu não concordo com isso, mas enfim, é de cada pessoa. Eu acho que você deve voltar a conversar com a pessoa. Mas tem pessoas que não quer, mas pelo menos perdoa. Perdoe. Tira essa pedra do seu coração. Perdoe essa pessoa, que Deus vai te perdoar também. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus morreu na cruz por todos nós.
Ele morreu na cruz para nos deixar a salvação. E deixou também bons modos para que nós podemos, o que ele fez em sua vida aqui na terra, para nos a fazer o exemplo, a praticar o exemplo que ele nos deixou, de ajudar o próximo, de ser humilde, de perdoar aquela pessoa que te magoou. Perdoe. Igual ele fala para Mateus, perdoa 70 vezes 7. Quer dizer, perdoe. Benefícios em perdoar. Ajudar a ter mais controle sobre os sentimentos. Exatamente, você tira a pedra do seu coração. Você tem mais controle sobre os seus sentimentos. Melhora a saúde física e mental, com certeza. Um dia eu vou perguntar para uma pessoa que estava com uma pedra no coração e quando ela tirou, o que ela sentiu quando ela tirou? Ela sentiu tudo isso. Melhora a saúde física e mental. Reduz a depressão e a ira, com certeza. Gera menos estresse e aumenta a esperança. Eleva a autoestima. Ajuda a cicatrizar feridas emocionais. Exatamente. É benefício em perdoarem. Quer dizer, é tudo isso daí, ó. E o chamado a buscar. Ele nos chama a dar as mãos a Ele, a dar as nossas mãos a Ele, para passar para nós o amor, a esperança de sua segunda vinda. Mas antes da sua segunda vinda, devemos aqui na terra a buscar o seu amor, aceitar em seu coração, aceitar em sua vida. Esse é o chamado, esse é o propósito que ele nos dá a partir de agora. João 13, versos 6 a 10. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora? Mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Replicou Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: Aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois nos mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Quer dizer, Simão Pedro estranhou, porque ele perguntou: Senhor, lava-me os pés a mim? Quer dizer, ele quis dizer que nós devemos de lavar os seus pés, e não o Senhor a nós, como se diz, né? 4. O que o Senhor Jesus fez após lavar os pés dos discípulos? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Paulo dizendo para a igreja de Coríntio. 5. O que representava aquele pão? 1 Coríntios capítulo 11, verso 24. E havendo dado graças, e partiu e disse: Isto é meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. O pão é o corpo de Jesus. E ali é uma representação, né, que Jesus quebrou, repartiu o pão, mas o corpo de Jesus é perfeito. Ele não tem mácula nenhuma, não tem pecado nenhum. Jesus é o pão da vida, sempre será. 6. Após comer o pão,
O que ele fez? 1 Coríntios capítulo 11, verso 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Quer dizer, é o vinho, né? O suco, né? É o sangue de Jesus. E aí está o que fazia no tabernáculo, no tempo de Moisés, que sacrificava o cordeiro. O sangue do cordeiro era o pecado daquele pecador que trazia o cordeiro para Deus perdoar os seus pecados através do cordeiro. E o cordeiro representava Jesus. Como nós mesmos hoje ajoelhamos no chão e pedimos perdão, levantando nossas mãos e olhando para o céu, e relatai o seu pecado, o perdão, o arrependimento, e falar: tudo isso peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Quer dizer, dizer em nome de Jesus. Sete. Até quando se deve comemorar a Santa Ceia? 2 Coríntios capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Exatamente. Aí o Senhor nos chama para as bodas do Senhor. Comerdes nesta mesa que vai estar Abraão, Isaque, Jacó e os 12 filhos de Jacó, e todos, né? Moisés, Ezequiel, e todos os salvos estará sentado nessa mesa, comemorando por estar junto de Cristo. E Jesus está nos convidando a isto. E a minha decisão, após aprender que a cerimônia do lava-pés é um ato que nos leva a ser humildes, servir e perdoar, que a Santa Ceia representa o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, decidido participar destas cerimônias e assim me preparar para a sua volta. Essa é a minha decisão, povo de Deus. E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades para todos os povos, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!